Primeiro, não negar que você tem medo, mas saber que todo medo, se você não enfrenta, ele cresce. Então é simples, está com medo? Vai com medo, mas vai. Primeiro a gente tem que entender que medo e ansiedade são duas faces da mesma moeda. Né? Não dá para dizer que uma pessoa é ansiosa e que não é medrosa. Não dá para dizer que uma pessoa tem medo e não tem ansiedade. Medo e ansiedade é um tipo de reação, de marcação que você tem no cérebro que está ligado à nossa sobrevivência. Então, por exemplo, existe um sistema, e por isso se chama reação do medo, que é acionado toda vez que a gente está em risco. Então, por exemplo, eu vou atravessar uma rua. É natural que eu olhe de um lado para o outro, o meu sistema do medo detecta se alguma coisa está em perigo. Ali eu disparo uma substância no cérebro que vai até a suprarrenal, faz com que a suprarrenal descarregue adrenalina, tá? Adrenalina e cortisol. A partir daí eu entro em estado de alerta e vejo qual o perigo e atravesso a rua em segurança. Então, esse seria um medo bom, né? Esse seria um medo. Qual é a diferença de medo e ansiedade? Porque medo e ansiedade é a mesma coisa. A diferença é que no caso do medo, eu localizo o que está disparando essa reação, né, para me proteger. Então, por exemplo, se eu estou atravessando uma rua, eu tenho medo que um carro me atropele. Isso é um medo, é real. No caso, por exemplo, eu estou num banco, tem um assalto, eu tenho medo real de que aquele assaltante possa me ferir ou ferir as pessoas em volta. Então, eu falo em medo. A reação é a mesma. Tá? De disparar no cérebro um estímulo que vai à suprarrenal, libera adrenalina e cortisol e faz com que eu possa me alertar e fugir ou me proteger. O fato é que isso sempre ocorre. A diferença é que no caso da ansiedade, esse medo é subjetivo, não é uma coisa objetiva. Por exemplo, você tem medo de um chefe. Você trabalha com uma pessoa que você acha que ele não vai com a sua cara, ou que pede coisas demais, ou é uma pessoa muito destemperada. Então você tem um receio em relação a ele. Só que se você pensar bem, qual a probabilidade desse chefe te matar, botar em risco a sua vida? Quase nenhuma. Então, na realidade, a ansiedade é quando o medo não é concreto de risco de vida, quando é um medo subjetivo. A maioria de nós hoje tem um medo subjetivo de coisas. Medo, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, ela tem medo do futuro. Né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ganhar um dinheiro para pagar a prestação? Será que eu vou viver o tempo para usufruir isso tudo? Isso é ansiedade. Né? É a mesma coisa, só que tem que eu tenho um objeto concreto, medo de um cachorro. O outro eu tenho uma sensação. Tipo assim, será que eu vou dar certo na vida? É uma ansiedade, mas é um medo. Medo e ansiedade não tem como você separar. Em compensação, o estresse, que também está ligado nessa onda, é a reação bioquímica que ocorre. É essa reação que faz a liberação da noradrenalina, da adrenalina e do cortisol. O estresse, eu vou medir as consequências bioquímicas no corpo. Então, aí eu juntei medo, ansiedade e estresse. O estresse eu posso medir o grau de estresse. São as reações bioquímicas que ocorrem. O interessante é que, em geral, o medo é de uma coisa imediata. Isso me dá um estresse agudo, uma reação aguda. E a ansiedade, como é uma coisa subjetiva, é uma coisa que tende a ser crônica. Por isso que toda vez que há um excesso de ansiedade, né, ela deixa de ser protetora para ser adoecedora. Então, a ansiedade crônica vai dar os tais dos transtornos de ansiedade. Que aí a gente tem o pânico, a ansiedade generalizada, as fobias, a fobia social. Né? A fobia social é uma coisa tão interessante, que é um medo específico, um medo enorme e exagerado de falar em público, né? De se expor em público. A fobia social é tão grande que, você tem uma ideia, um estudo na Inglaterra comprovou que o medo do inglês é maior de falar em público do que de morrer. O medo que o inglês tem em falar em público é uma coisa de 40%, de morte é 19%, se for botar na escala. Então é muito interessante que eu vejo gente ir para Londres, o brasileiro tem uma coisa horrorosa, né? Porque o brasileiro acha que falando alto ele está falando a língua da pessoa. Então o brasileiro vai para Londres, quer pedir uma informação, ele berra, né, em português, achando que está falando inglês, e além de berrar, ele toca as pessoas, que é uma coisa muito
muito esquisita. Isso é um hábito nosso, de extremo desrespeito lá fora. Então, o inglês, geralmente, ele foge de brasileiro. Aí o brasileiro chega aqui, achei o pessoal muito mal educado. Não é, ele é fóbico. Então, geralmente, é um grupo de brasileiros pedindo uma informação, vai tudo em cima da criatura, a criatura paralisa e não consegue falar e sai, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de visão, porque a fobia social, hoje, ela é muito mais comum do que a gente imagina, as pessoas sofrem por isso, e é um medo, não deixa de ser um medo infundado. Agora, por que a gente chama de transtorno de ansiedade? Na realidade, é um medo, mas é uma ansiedade, porque uma pessoa vai falar em público, o público, você já viu alguma manchete assim, palestrante estava dando palestra, o público se rebelou, matou o palestrante e foi embora para casa. Não existe isso, nenhum palestrante foi morto pelo seu público, né? Mas então, por isso é um medo subjetivo, por isso é ansiedade. E ansiedade em excesso é um transtorno de ansiedade, que nesse caso é a fobia social. Existem algumas literaturas que falam sobre como a gente pode lidar com medo, com ansiedade, com estresse, né? E que eu costumo dizer sempre no consultório em 4 pilares, né? O primeiro pilar para lidar melhor com isso, alimentação de qualidade, não é a quantidade, exercício físico, terapia, né, e meditação ou relaxamento como um todo. Existe alguma outra dica que você poderia deixar assim, para como a gente lida com isso? Porque o medo é uma coisa real, a gente vai ter sempre. Mas como a gente pode lidar com isso no dia a dia? Eu acho assim que isso que você falou dos 4 é fundamental, tá? Mas eu acho que mais fundamental é a gente entender esse processo, porque nem o medo nem a ansiedade são coisas em vão. Elas vieram no nosso DNA, né? Elas estão cravadas no nosso DNA desde que a gente está na Terra, para poder a gente sobreviver. Somente os medrosos, entre aspas, sobreviveram, porque se você fosse enfrentar um mamute ou uma caça sem se preparar, ninguém estava aqui para contar a história, porque a espécie humana, se você for ver, a gente é um bichinho muito frágil diante de tantos outros bichos selvagens. Então, a gente precisou ter medo para poder buscar soluções. Então, o medo ou ansiedade não é uma coisa ruim, ele só é ruim quando é excessivo. Eu acho que tem alguns pensamentos que são fundamentais. Primeiro, não negar que você tem medo, mas saber que todo medo, se você não enfrenta, ele cresce. Então, é simples. Está com medo? Vai com medo, mas vai. Porque tem uma hora que ele cede. Não tem como, ele vai ceder. Enfrentar, né? Enfrentar. Mas enfrentar não é aquele enfrentar que eu vou enfrentar um lobo. É enfrentar da certeza que vai passar. Porque, por exemplo, o maior medo que uma pessoa pode sentir na vida é uma crise de pânico. Mesmo uma crise de pânico, ela passa. Ela dura de 20 a 40 minutos. Então, assim, eu acho que tem um momento na vida e não ter medo das coisas ruins que virão pela vida. Porque, assim, sempre vão ter coisas ruins e coisas boas. A gente amadurecer nada mais é do que você ganhar uma força de resiliência para lidar com as coisas que não são boas e não serão. E todo mundo vai ter sua cota de situações muito ruins na vida. Então, começar a não achar que, tipo assim, será que isso vai acontecer? Será? Vai acontecer o que tiver que acontecer. Quando a gente começa a perder essa coisa de querer controlar tudo e aceitar as coisas que chegam e tentar viver da melhor maneira possível, aprender com tudo que vem, as coisas começam a se clarear muito. É claro que tem atividade física, a meditação é fundamental, porque é aquela hora que você limpa o cérebro, que você desativa esse sistema límbico, que ativa a liberação de adrenalina, de cortisol. Então a meditação te dá essa parada para reabastecer. Mas meditar, exatamente, é como se você fizesse um fio terra. Você dá uma calibrada nesse sistema para não deixar ele o tempo todo em atividade, senão você começa a ficar desenvolvendo um transtorno. E respiração, né? A gente está a respiração diafragmática, né? Que é fundamental para meditar. Então, assim, quando você medita, e tem uma coisa que eu acho muito bacana, é meditar no coração, não ficar só na respiração. Eu medito a partir da batida do coração, porque se você pensar bem, a primeira coisa que bateu você quando virou ser humano, você não respirou primeiro. O coração bateu primeiro, entendeu?
Então, assim, a gente só ouve o coração quando ele está descompassado ou quando ele está taquicardia. Mas o coração, ele pode ser ouvido. Então, isso da gente parar e ouvir a batida do coração, a gente começa a se atentar que o coração faz um barulhinho e é bom que ele faça, né? Então, a gente só repara que o coração está batendo na hora que ele está, ou numa crise de pânico, ou numa ansiedade. Ele bate, a gente se acostumar com isso.